Boa noite, pessoal. Gente que já está aqui presente nesta noite. São 19 horas do dia 24 de janeiro de 2021. Agora, estou com o costume de marcar a data das nossas reuniões presenciais. Eu não sei se é porque, em razão da pandemia, estou já contando os últimos dias dos últimos dias. Quem sabe, né? Jesus Cristo às portas aí, vai aparecer de uma hora para outra. Mas, de qualquer maneira, essas ocasiões são sempre tempos em que surgem muitas coisas estranhas, né? Essa semana mesmo recebi um vídeo em que o sujeito fazia umas contas malucas, baseado em Apocalipse, lá lendo o texto da marca da besta, e então relacionando com o coronavírus e a vacina, ou seja, algo totalmente fantasioso, né, uma invencionice. E, do outro lado, a pessoa querendo lhe convencer de que o raciocínio dela está de acordo com o ensino da palavra, etc, etc. Até hoje, as pessoas não entendem que a marca da besta, assim como o selo do cordeiro, são figuras de linguagem, são elementos simbólicos constantes no livro de Apocalipse, que em 90% de sua escrita é figurativo. É um livro que usa imagens como de animais e de manifestações da natureza e outras tantas para passar a mensagem. O pessoal a quem Apocalipse foi dirigido, lá no início da era cristã, tinha que entender a mensagem, porque senão ficaria complicado demais para eles, né? Então, como é que nós podemos achar hoje em dia que essa mensagem iria sendo revelada ao longo dos tempos e cada vez mais que se aproximasse o fim dos dias, e que então esses que vivessem nesse tempo futuro compreenderiam além e mais? Não, era uma mensagem para os daqueles dias, a fim de que eles, lendo, pudessem entender. Estavam acostumados com essa linguagem, uma linguagem simbólica. E até hoje tem gente inventando coisas e querendo literalizar o que em Apocalipse é simbólico e é representativo. Então, um conselho para vocês aí, que estão aqui presentes, e o pessoal de casa. Não fiquem acreditando em tudo que lhes é repassado via WhatsApp, não, tá bom? Eu já escutei profecia, eu já li acerca de visão, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É claro que eu acredito nos dons espirituais, acredito em profecia, acredito em visão, acredito em sonho, mas vou lhes dizer com sinceridade, 90% que está aí circulando nas redes sociais não é de Deus, não, é da própria pessoa, tá bom? Então, vamos checar antes. Se você tem dúvida, pergunte a mim. Meu telefone está disponível aí, todo mundo sabe. E se não souber, basta telefonar para a secretaria e pedir a Lúcia Helena, que ela fornece. Pastor, isso aqui, isso faz sentido? Isso aqui procede? Isso aqui é de Deus? E eu já vou lhe dizendo se é ou se não é. Tá bem? É evidente que eu não sei tudo. Tá bom? Mas anos e anos e anos e anos de escola bíblica dominical, e participação efetiva na igreja, isso antes de ser pastor, foram me educando na palavra do Senhor. Então, graças a Deus, acho que hoje eu tenho algum equilíbrio para poder orientar e aconselhar, tá bom? Então, recebeu uma mensagem via internet, alarmista, que coronavírus, vacina tem a ver com a marca? Gente, não sei se entenderam bem, mas o cara dando a entender que a vacina Coronavac, né, o apelido dela,
Qualquer uma, a primeira que aparecer. Gostei da resposta. É isso aí. A ciência veio de Deus. A ciência é dom do Criador. Inclusive do meio cristão evangélico, podem apostar, hein? Por aí, né? Por aí. Não estou dizendo aqui na IBCP. Aí que não vai tomar, não. Achando que isso tem a ver com forças. Pessoal, vocês sabiam que entre aqueles que entraram no Capitólio, lá nos Estados Unidos, interromperam a sessão do Congresso americano para, de uma maneira violenta, agressiva, destrutiva, quererem impedir lá a transição de poder? Vocês sabiam que entre eles estavam muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãs evangélicos? Vocês sabiam disso? É triste, né? É triste. É triste, mas verdade. E gente que paranoicamente diziam, porque nisso acreditam, que o Partido Democrata dos Estados Unidos faz parte de uma conspiração maior que vem do inferno e que se chama o Estado Profundo. Então, eles, como cristãos evangélicos, não podiam admitir, eles tinham que lutar e lutar pela força. Isso lembra alguma coisa, né? Evangelhos, tal, Messias, judeus, fariseus, etc. E tinham que lutar pela força a fim de impedir que tal acontecesse. E foi o que fizeram. Tentaram violentamente acabar com um processo lá democrático. É um absurdo, né? E segundo aí alguém falou, isso pode vir a acontecer no Brasil também. Vá de reto. Em nome de Jesus Cristo. Aqui não. Vai acontecer isso não. Tá bom? Bem, gastei um tempo aí, né, com essa conversa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 46. Atos, versículo 2, 46. Você sabia que a igreja primitiva funcionava em pequenos grupos? Mas ela funcionava no templo também. No templo propriamente dito, não. Mas sim no pátio do templo. Porque aí podiam reunir também as crianças e as mulheres, etc., etc. Mas o templo mesmo, o interior, nunca foi usado pela igreja primitiva para as suas reuniões. Igreja primitiva e igreja cristã, né, dos tempos do Espírito Santo, pós-Pentecostes, etc. O que diz Atos 2,46? Diz aí: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Olha aí, perseveravam unânimes no templo, tá certo? E esse templo aí é o pátio do templo, tá? Que foi usado, permitindo não apenas a crianças, a mulheres e particularmente a gentios também, porque só no pátio do templo é que esse pessoal podia entrar, né? Crianças, mulheres, gentios. Então a igreja que comportava e recebia todos esses que não eram somente judeus convertidos a Jesus, então ali no pátio ela se reunia. Mas também o versículo 46 diz que eles partiam pão de casa em casa, certo? Então, a gente poderia dizer que a igreja do Novo Testamento praticamente era uma igreja sem templo, era uma igreja sem um edifício central, era uma igreja sem um lugar sede em que todo mundo se reunia, todo mundo se ajuntava. Até mesmo essa reunião do pátio do templo, ela existiu até o martírio de Estevão, porque depois que Estevão sofreu, etc., isso quase que praticamente acabou de existir. Será que existe base bíblica no Antigo Testamento a respeito de grupos pequenos, a nível de funcionamento do povo de Deus? Será que existe? Vamos ver. Êxodo, vá para mim. Êxodo, capítulo
18. Olha aí, Êxodo capítulo 18, versículo 1 ao 27. Eu não vou ler tudo não, mas você lembra dessa história aqui, não lembra? Jetro, o sogro de Moisés, vendo a dificuldade que ele tinha para gerenciar toda a nação, cuidar das questões mais seletivas, etc. Jetro, o que fez? Ele o aconselhou a estabelecer grupos de 1.000, grupos de 100, grupos de 50, para haver relacionamento e também justiça. Está aí, ó, Êxodo capítulo 18, você lendo aí, versículos à frente, você vai ver isso aí, aqui, ó, versículo 19, 20, 21, aí, 19. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei e que Deus esteja com você. Versículo 19. Estou lá em Êxodo 18, 19. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheça o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. 21. Olha o 21. Pessoal que é líder de célula aí, anfitrião, hospedeiro, preste atenção aí. 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os, estamos chegando, coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Gente, a primeira base de relacionamento e justiça entre o povo de Deus no Antigo Testamento eram grupos menores de 10 pessoas, ou seja, que comportavam 10 pessoas. Já reparou nisso aí? Já reparou? Havia um grupo de 10 pessoas, e esses grupos de 10 pessoas tinham um líder. E esses grupos de 10 pessoas se reuniam com mais outros 4 grupos, e esse grupo de 50 pessoas tinha outro líder. E esses grupos de 50 pessoas se reuniam entre si e sobre eles havia um outro líder. E por aí vai. Olha como é que a base para os pequenos grupos, para as células, está já lá no Antigo Testamento. Tá bom? É isso aí. Então, por que essa palavra? Para nos despertar e incentivar a Batista Central, começar dos pastores, a fim de que a gente possa investir e continuar avançando nesse ministério. Eu dou os parabéns para aqueles que estão à frente das células e como líderes e também anfitriões, porque vem fazendo um excelente trabalho, o pastor Denilson coordenando, a Tânia também, e mesmo durante a pandemia, a gente tem conquistado vitórias. Então, Deus seja louvado. Orar? Senhor, muito obrigado por esta noite em que estamos aqui juntos e reunidos. Queremos entregar essa reunião a Ti e pedir que o Senhor comande do princípio ao fim. Que Tu, com a presença santa, possa nos levar à adoração, nos levar ao ensino, nos levar ao testemunho, nos levar, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer que aconteça aqui nesta noite. Abençoa quem veio, está neste lugar. Abençoa quem ficou em casa, queria vir, tinha vontade de vir, até faria todo o esforço para vir, mas foi impedida por uma dificuldade, uma situação que surgiu de repente, ou seja, enfrentou uma circunstância que não teve como contornar. Mas eu te peço para abençoares todos aqueles que estão interessados na comunhão, todos aqueles que querem vivenciar o momento aqui. Senhor, não permitas, e também que as pessoas não deixem que aconteça nas suas casas, que qualquer outra coisa, qualquer distração, roube esse tempo aqui. Ó Deus, que as pessoas possam estar todas unidas e o Senhor ministrando do princípio ao fim. Em nome de Jesus, amém. Sim, quero chamar aqui o Carlos, enquanto o pessoal da música se prepara, o Carlos, a Fabiano Vinícius. Carlos, por favor, José Tavares, Fabiano Araújo Chaves Tavares e Vinícius Chaves Tavares. Uma salva de palmas para eles, porque são nossos irmãos em Cristo, que membraram recentemente aqui na IBCP, já foram recebidos, e as cartas aqui de boas-vindas entregues diante de vocês é símbolo de que eles têm lugar na Batista Central, amém?
Vou pedir para tirar a máscara rapidinho aí. Só para o pessoal enxergar vocês aí. Isso, para poderem identificá-los bem, tá bom? É o Carlos, é a Fabiana e o Vinícius. Vinícius, agora que eu estou vendo tua cara, porque do Carlos e da Fabiana eu já tinha visto. Mas você sempre assim com máscara. Então tá bom, vou entregar para o Carlos aqui, também para a Fabiana e para o Vinícius. Sejam bem-vindos, queremos ser muito úteis a vocês, queremos contribuir para o crescimento espiritual, para muita frutificação no espírito, que vocês possam nos ajudar. E vice-versa, né? Que a gente também contribua aí, tá bom? Podem sentar, obrigado, colocando a máscara. Glória a Deus, vamos ficar de pé, queridos. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Dá um sorriso, deixa eu ver o sorriso de vocês. Hoje a gente aprendeu já a identificar sorriso pelos olhos, né? Vocês estão sorrindo com os olhos. Por que sorrir, querido? Porque Jesus Cristo, Ele nos resgatou, amém? Amém? Ele nos libertou e nos fez filhos. Diga assim, eu sou filho de Deus. E quem Deus libertar é verdadeiramente livre. Quantos livres estão aqui? Aplaudam o Senhor nessa noite, aleluia. Você é em casa também, querido. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim.
Sou filho de Deus, sim, eu sou. Ah, que segurança, ser filho do Altíssimo. Que segurança, Senhor, estar nos teus braços, ser acolhido por ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse mesmo Espírito, querido, eu te convido a ofertar ao Senhor agora. Quem estiver na sua casa, oferta ao Senhor também. Você tem aí os números das contas da igreja. Faça isso como adoração ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre você aqui no culto presencial e você que está aí em casa. Que haja multiplicação na tua vida, no teu celeiro, no teu armário de mantimento, nas suas fontes de provisão. Que a mão do Senhor seja, como tem sido sempre, poderosa e abundante sobre a tua vida. Se você crê e recebe, diga amém. Aleluia. Se você puder bater palmas comigo, juntinho comigo aqui.
nós passamos, que não podemos, né, nem nos abraçar, né? Mas o Espírito Santo não está limitado a esse vírus, querido. Abraça-me. Sinta o abraço do Espírito Santo. Com teus braços de amor. Cante mais uma vez. Que sede, que vontade, né? Que desejo de estar na presença do Pai, entrar nas recâmaras, entrar na intimidade, no lugar que o Filho conhece, nos braços do Pai, querido. Mais do teu poder, Da tua unção, Senhor Deus, mais do teu poder fluindo nas ruas de Petrópolis, através da vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. leva-me além, leva-me além. Mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me Da tua fé, eu levanto a minha mão contigo. Quero mais, preciso mais do teu poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar, obrigado. Agradeço, pessoal da música. Bem, quem é que
Quem é aqui que gosta de filme de vampiro? Levante a mão aí. Ô, gente, ninguém gosta de filme de vampiro? Não? Mas vocês já viram, com certeza. Do princípio ao fim. Quem já viu aqui Crepúsculo, a saga? Levante a mão aí. Aí, ó. Não gosta, mas já viram, né? As adolescentes, então, por causa daquele galã, né? Muita gente aí. Eu vi o título de um outro filme aqui. Blade, Caçador de Vampiros. Já viu também. Né? Crepúsculo é do século XXI. Blade, acho que é de 1998, uma coisa assim. Conde Drácula, quem viu? 1992. E Nosferatu. Nosferatu é de 1922. 22. Quem era nascido aí? Em 1922? Hein? Pois é. E vampiro brasileiro, tem? Tem? O nome dele? Quem é que sabe? Disseram que tem, mas qual é o nome? Hein? Ninguém sabe, gente. Década de 1980. Hein? Chico Anísio criou Bento Carneiro. Vocês lembram do Bento Carneiro? Hein? Década de 1980. Personagem engraçado, eu lembro. Que eu gostava de rir. E ele era aquela figura que fazia uma papagaiada, né, acerca da condição brasileira na época. Mas os vampiros existem ou não? Quem acha que existe vampiro aí, levante a mão. Opa! Quem acha que não existe vampiro, levante a mão. E tem gente que ficou aí sem saber se existe ou se não existe, né, na Olha só, de acordo com um estudo feito na cidade de New Orleans, Nova Orleans, Estados Unidos, há um tempo atrás aí, existiam cerca de 50 vampiros. E tem até história brasileira, falando de vampiro. Acho que em 1945, por exemplo, um taxista denunciou à polícia que ele tinha sido abordado e atacado por um sujeito que parecia ser alemão, e então essa pessoa tentado investir contra o pescoço dele. Mas lá nos Estados Unidos, descobriram um grupo de cerca de 50 pessoas, mas calma aí, né? Não quer dizer que eram desses que, segundo os filmes, vagam pelas noites à procura de um pescocinho, né, tentando enfiar os dentes, cravá-los ali, a fim de sugar o sangue, mas pessoas que estranhamente diziam possuir uma doença, e essa doença fazia com que tivessem o desejo de se alimentar de sangue animal ou sangue humano. E gente até legal, gente de boa, mas que disseram que o problema que tinham era esse. Bem, dá para acreditar ou não dá para acreditar, certo? Mas se você quiser aprender a ser um vampiro, tem curso na internet, é só digitar no Google lá, como me tornar um vampiro. Que sério, YouTube. Hoje fui pesquisar lá, tinha lá, como ser um vampiro, como me tornar um vampiro em 9 lições, e por aí vai, tá bom? Gente, conta-se que um fazendeiro, ele se colocou à margem da estrada para distrair, e então avistou uma grande carroça que vinha trazendo uma mudança, se aproximando, dele. E então, quando aquela carroça grande, com mudança, chegou perto, levantou poeira, o condutor parou o veículo e se dirigiu ao fazendeiro,
perguntou assim, falou assim, a gente está de mudança de Brownsville para Youngstown. Quanto tempo ainda, qual a duração ainda, quantos quilômetros até lá? Aí o fazendeiro respondeu, cerca de 50 quilômetros. E o viajante perguntou, e qual o tipo de gente que o senhor acha que eu devo esperar encontrar lá, nessa cidade para onde eu vou? O fazendeiro retrucou, bem, qual é o tipo de gente que o senhor deixou lá na cidade de onde veio? E o homem respondeu, gente chata, gente desanimada, gente ingrata, trapaceira, pessoas longe de Deus, ou seja, essa é a razão da nossa mudança aqui, minha e da minha família. Mas, então, que tipo de pessoa o senhor acha que eu vou encontrar lá em Youngstown, para onde eu vou? O fazendeiro respondeu, lamento, mas é o mesmo tipo de gente que o senhor tinha e com ela convivia na sua cidade de origem, é esse tipo de gente que o senhor vai encontrar em Youngstown. Gente, por quê? Porque a perspectiva, ela define o resultado. Quando você tem uma percepção antecipada, quando você enxerga de uma maneira prévia, quando você olha para as pessoas e já sabe o que dizer acerca delas, você já faz uma análise sem as conhecer bem, já vai considerando, já vai julgando, já vai determinando que elas são assim. Então, em qualquer lugar onde você conviva com gente, você vai ter a mesma perspectiva. E essa perspectiva vai definir o resultado. Então, se as pessoas para você são assim num lugar, então elas vão ser assim no outro lugar também. E isso quer dizer o modo como a gente encara as situações. Determinadas circunstâncias da vida têm a ver com o modo como a gente encara, a atitude que a gente escolhe como relevante para definir e experimentar a realidade. Duas pessoas, elas podem enfrentar a mesma situação, eu e o Marquinhos, por exemplo, a gente pode enfrentar a mesma situação, mas a gente pode compreendê-las a partir de percepções diferentes. Ou seja, eu tenho uma percepção e ele tem outra percepção, mas isso é com base na atitude que eu escolhi e na atitude que ele escolheu. Uma é a minha atitude e outra é a atitude dele. E essa atitude que eu tenho e que eu escolhi para enfrentar tal situação, da mesma maneira, a atitude que ele tem, escolheu para enfrentar a mesma situação, isso depende de uma formação adquirida ao longo do tempo. Ou seja, é como eu vim até aqui. O que eu adquiri de pensamento, de cultura, o que eu adquiri de percepção até aqui, isso me faz ter a atitude, e a atitude é que comanda como eu reajo de acordo com as circunstâncias. Quem aqui conhece a síndrome do cisco? Levanta a mão aí. Quem conhece a síndrome do cisco? Cisco, C-I-S-C-O. Quem conhece a síndrome do cisco? Vocês deveriam conhecer, porque está lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. O que diz Mateus capítulo 7, versículo 3? Vamos ler? Está aí, vamos ler juntos? Vamos lá. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Olha aí, a síndrome do cisco é isso aí. Você sabe que cisco é uma partícula minúscula de poeira, alguma coisa que incomoda, e faz você ficar piscando o olho toda hora, e enfiando o dedo, e querendo tirar, etc. Jesus disse, por que vocês estão vendo o que é minúsculo na vida das outras pessoas, o que é inferior, mas muito inferior no comportamento delas, e fazendo isso de maneira crítica, abusiva, ao mesmo tempo em que não reparam na grande travessa que está nos olhos de vocês. Talvez você tenha sido criado num lar
em que as pessoas costumavam reparar muito nas imperfeições de cada um. Costumavam detalhar os erros de todos. Às vezes o ambiente é esse, né? A gente é educado assim. Então é o pai, é a mãe, toda hora reclamando. Aliás, a gente reclama de coisas, né? Mas critica pessoas. Às vezes são as duas coisas, né? Tem gente que não só reclama das coisas, mas também critica as pessoas, né? E viver em apartamento tem dessas coisas, porque você ouve, mas ouve muito, né? Então tem uma vizinha lá que, meu Deus do céu, ela... Eu não sei que homem é aquele, sinceramente, né? Não sei não. Mas ela reclama de tudo e critica ele em tudo. Então, haja aquela mulher gotejadora, né? Tá toda hora. Mas a gente reclama de coisas e critica pessoas. E às vezes isso foi formado em você no lar. E aí você cresceu assim, e dessa maneira assimilou. Ou então, e tudo que aprendeu foi isso, né? Fiscalizar, analisar, ver defeito nos outros. E dessa maneira você foi crescendo e assimilou. Ou então é a cultura do lugar onde você convive. Quem sabe a igreja influencia nesse seu comportamento. Você é um crítico, você é um julgador, você é um ofensor, porque a sua igreja é assim, o seu pastor é assim, os seus irmãos são assim. Ou seja, é uma igreja fiscalizadora, é uma igreja que aponta dedo, é uma igreja que julga pela aparência, é uma igreja que se apressa em condenar uns e outros, e daí por diante. Abra sua Bíblia em Números 12, vamos ver lá. Se não quiser abrir a Bíblia, vai aparecer o texto aí. Números 12, 1 a 12. Vamos ler? Números capítulo 12, de 1 a 12. Eu dei o título para essa minha mensagem, e o pessoal que viu o WhatsApp aí já sabe qual é. Seguinte título. A vampira sugadora da autoestima, certo? E vocês já vão entender por quê. Números 12, de 1 a 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Cuxita é um povo de pele escura, lá do nordeste da África, atual Etiópia, certo? Agora, não vamos entrar no mérito aqui, que foi isso que Moisés fez. Por que ele tomou essa mulher cuxita? Não é o foco, certo? E nem a Escritura se ocupa com isso. Ela só menciona para dar seguimento à história que quer, de fato, destacar, que é a questão do problema que houve ali entre Miriam, Arão e Moisés, tá bom? Então, passa batido aí. Versículo 2. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, eu falo com ele em sonhos. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Sério isso aí, hein? Versículo 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos.
Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Essas palavras falaram contra, do versículo 1 aí, Números 12, 1, está lá, né? Falaram contra, em Números 12, 1. São traduzidas pela Bíblia, a mensagem, como começaram a se queixar. Falaram contra, a mesma coisa, começaram a se queixar. Na NVI começaram a criticar. Talvez você tenha a mensagem aí, o NVI, numa começaram a se queixar e na outra começaram a criticar. Quem eram Miriam e Arão? Quem eram? Quem é que sabe aí? Miriam e Arão, quem eram? Irmãos de Moisés. As pessoas mais próximas a ele, em quem certamente Moisés depositava maior confiança, não é? Estes eram Miriam e Moisés. E por algum tempo parecia que tudo corria às mil maravilhas. Só que de repente, assim, sem aviso prévio, Miriam e Moisés começaram a fazer, Miriam e Arão começaram a fazer algumas escolhas diferentes, perderam o rumo. E aí, voltaram-se contra Moisés. Começaram a atacá-lo. Começaram a ofender Moisés. Começaram a julgar Moisés, o próprio irmão. Se tornou alvo da crítica deles. É evidente que eu falo aqui de crítica destrutiva, certo, pessoal? O que é a crítica destrutiva? É o pensamento negativo a respeito de alguma pessoa. Você só pensa o que é ruim acerca daquela outra pessoa. É muito diferente da crítica construtiva. A crítica construtiva, ela vê o problema que de fato existe na vida da outra pessoa e se dispõe a ajudar. Ela quer contribuir a fim de que aquilo cesse, termine, se encerre, porque nota como alguém que é sábio que não faz bem a outra pessoa. Isso aí é a crítica construtiva, certo? Mas a crítica destrutiva, gente, é aquele pensamento negativo, ou seja, você fixa a atenção nas falhas do outro, e falhas que você percebe, vírgula, ou então que você considera existir. Você faz a sua análise, olhando para outra pessoa, e você conclui assim, é porque ela é assim, quando essa sua opinião está totalmente fora da realidade. Aquela pessoa não é assim, mas você a julga ser assim, porque tem a sua percepção, faz a análise e conclui com julgamento. Ela é assim, mas isso está totalmente fora da realidade. Ou então, até existe o erro, existe o problema, quem sabe o pecado. Mas você aponta o dedo. E ao apontar o dedo, você fala. Não somente fala, como gesticula, como se movimenta, como tem atitude, como procede a um comportamento, etc. Mas aí, você não está visando o bem da pessoa. Você está entendendo isso? Você observa as falhas do outro, você critica o outro, mas você não está interessado em ajudar. Você nem mesmo ora pela pessoa. Você não busca solução a fim de resolver o que de fato é um problema na vida do outro, quiçá uma transgressão, tá bom? Se você se apega a uma falha de determinada pessoa, você chegando ao ponto de enxergar nada certo na vida dela, se você não ora por ela, se você não busca solução para o problema dela, isso aí não é uma atitude de terra prometida. Isso aí não é uma atitude de vida abundante. Isso aí é atitude de deserto. Isso aí é atitude de quem ainda não fez transição. Isso é atitude de quem ainda não passou da fase de beber leite espiritual e então se tornou um consumidor de alimento sólido. Então, é por aí, tá bom? Gente, Miriam não foi a única pessoa a agir assim.
A gente vê essa história de Números 12 aqui e nota como Deus se sente acerca de atitudes desse tipo. Ele julgou Miriam, Deus disciplinou Miriam, Deus castigou Miriam, e por causa da irritação, eu falo irritação mesmo, você vai ver, você já leu o texto junto comigo aí, né, mas eu vou ler novamente com você. A Bíblia diz que Deus se irou, e não irou pouco não, Deus ficou irritado, Deus ficou irado, e Deus liberou um julgamento contra Miriam. Agora, ela não foi a única não, 2 capítulos após, em Números 14, você vê como Deus condenou uma geração inteira a morrer no deserto, em razão da murmuração do pessoal. E com certeza essa murmuração dos israelitas incluía atitudes críticas contra a liderança, incluía atitudes contra Moisés e contra Arão e contra Miriam, e incluía observações julgadoras. Deus fez uma geração inteira morrer no deserto. Essa experiência de Miriam, ela nos traz ensinamentos muito proveitosos. Eu queria destacar com vocês aqui alguns deles. O que a atitude de Miriam basicamente foi? Foi uma crítica destrutiva, foi uma atitude destrutiva. E, em primeiro lugar, o que a gente tem que saber, base nessa história aqui, é que a crítica destrutiva é um pecado. Guardou com você aí? O que eu falei? A crítica destrutiva é o quê? É um erro? Não, não é um erro. A crítica destrutiva é a vontade de ajudar sem saber como. Não é a vontade de ajudar sem saber como. A crítica destrutiva, ela é um pecado. Números 12 e 11. Olha lá para Números 12 e 11. O que diz Números 12 e 11? O que Arão disse a Moisés, depois da repreensão do Senhor Deus? O que diz? E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado. Não ponha sobre nós este pecado. Gente, Deus é absolutamente contrário. Deus é totalmente ao avesso da gente olhar para a vida das outras pessoas e começar a analisar, e começar a considerar, e começar a criticar, e começar a julgar, sem ter em vista o bem dessas pessoas. E em nenhum momento Miriam e Arão tiveram em vista o bem de Moisés e o bem da congregação de Israel. Arão disse para Moisés: Senhor, não ponha sobre nós este pecado. Gente, há consequências do pecado, e deste pecado em particular, que é a crítica destrutiva, há consequências, a gente vai ver aqui algumas delas. Quando nós desenvolvemos uma atitude crítica, nós experimentamos as mesmas consequências que Miriam e Arão sofreram. A primeira consequência que eles sofreram, em razão de ter essa atitude crítica, porque ela é um pecado, é que isso arruinou a comunhão deles com Deus. É sério ou não é sério? O que você acha? Hein? Por causa de uma crítica destrutiva, Miriam teve a sua comunhão com Deus arruinada. Números 12, 9. Olhe para lá, Números 12, 9. O que diz aí? Vamos ler juntos? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Dá para ter ideia de como Deus estava nervoso, hein? Nervoso entre aspas, Deus não fica nervoso. Dá para ter ideia? Leia novamente. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra Miriam e Arão, e ele se retirou. Sabe, tipo assim, eu estou tão nervoso, estou tão irritado, tão irado, que é melhor sair daqui, porque se eu ficar aqui, é claro que eu estou exagerando em relação a Deus, mas em relação a mim e a você, talvez não. Quantas vezes você já calou e você já se retirou, porque se você ficasse ali continuando a falar, você ia dizer besteira e você ia fazer besteira. Com quem já aconteceu isso aí? Comigo já. Eu tive que me calar, porque eu estava tão irritado, estava tão nervoso, eu estava fuzilando.
E eu não vejo Deus diferente aí não, guardadas as devidas proporções, né? Ele é Deus e eu sou homem aí. Vocês acreditam que o pecado, ele prejudica o nosso relacionamento com o Criador, com o Pai? Quem acredita nisso aí? Com certeza, né? O pecado prejudica. Você vê aí, a ira do Senhor se acendeu contra eles, era Deus contra eles, contra Miriam e Arão. Deus se retirou da presença de Moisés, que estava reunido ali junto com os outros dois, não. Deus se retirou, isso é simbólico, da presença de Miriam e Arão. E a gente vê esse princípio nos relacionamentos humanos, por exemplo, né? Ter uma atitude crítica para com a sua esposa não significa que você rompeu com a sua esposa, ela deixe de ser sua esposa. Desculpa. Não significa que ela deixe de ser sua esposa. Ou seja, você ter uma atitude crítica para com uma pessoa, né, não significa que essa pessoa deixou de ser seu próximo, mas significa que se estabeleceu uma dificuldade e às vezes até um rompimento entre você e outra pessoa. No casamento isso é real, muitas e tantas vezes. Você, como marido ou como esposa, você é portador de uma crítica destrutiva, diária, semanal, mensal, contra o seu cônjuge, a sua cônjuge. E aí a pessoa não deixa de ser sua esposa, ele não deixa de ser seu marido, mas o clima pesa. E ao pesar, se estabelece uma dificuldade. Isso é um exemplo que a gente pode dar. É o que acontece entre nós e Deus, entre Deus e nós. Gente, quem acredita que o Senhor presta atenção na maneira como tratamos uns aos outros? Quem acredita nisso aí? Será que Deus presta atenção? Hein? Lá do céu ele fica olhando como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, como o pai trata os filhos, como os filhos tratam os pais. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho absoluta certeza que sim. Qual uma outra consequência da crítica destrutiva ser um pecado? Porque é um pecado. Essa atitude crítica faz mal a nós. Não somente prejudica o nosso relacionamento com Deus, o Pai, mas faz mal a nós mesmos. Números 12, 10 e 11. Vamos ver lá. Números capítulo 12, versículos 10 e 11. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa. Gente, quando Deus se retirou, né, a nuvem simbolizando a presença dele, ela se afastou. O que aconteceu? Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Versículo 11. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós, olha aí, não ponha sobre nós este pecado. Ou seja, não faça repousar esse pecado sobre nós em forma de julgamento. Não nos condene, mas antes nos perdoe. Por que Arão falava isso? Porque ele sabia que aquela atitude de crítica destrutiva ia repercutir negativamente sobre ele e sobre Miriam. E se apressou a confessar e a pedir clemência. A crítica nos afeta profundamente, gente. A nós mesmos, a nós que somos os críticos. Ela cobra caro. Espiritualmente é um desastre. É um desastre quando você é uma pessoa crítica, quando você destrói os outros com as palavras, quando você fere e machuca, sem ter o mínimo de consideração. Isso aí é uma dívida que você está acumulando e que tem cobrança. E essa cobrança é cara. Vou dizer novamente, espiritualmente é um desastre para a sua vida. Isso lhe faz mal. Isso tem consequências sobre você. Deus dos altos céus está olhando, Ele está vendo, Ele está percebendo. E Ele vai tomar providências, pode ter certeza. É tipo assim, escolha criticar. Escolha sofrer, certo? Escolha julgar os outros, escolha ser julgado. Jesus disse: com a medida com que tiverdes julgado, julgarão vocês também,
certo? Tudo que Deus chama de pecado é prejudicial a nós. Quando Deus fala assim, não, Deus está dizendo o seguinte: se você optar pelo sim, você vai se machucar. Quando Deus fala assim, não critique os outros por criticar, sem ter o objetivo de ajudar. Quando Deus fala assim, não critique, Ele está dizendo o seguinte: olha, se você criticar, eu vou acertar as contas com você. Isso é uma coisa que Jesus Cristo sempre que machuque, você seja machucado. Eu não quero ter que cobrar de você essa dívida. Eu não quero ter que disciplinar você acerca disso. Eu não quero ter que agir com correção sobre a sua vida por causa disso aí, certo? Deus está dizendo basicamente o seguinte: quando você critica, isso está indo contra a natureza com a qual eu lhe criei. Gente, os peixes foram feitos para quê? Basicamente, nadar, né? Os pássaros foram feitos para quê? Basicamente, voar, né? E nós, seres humanos, fomos feitos basicamente para quê? Para ter comunhão com o nosso Criador, para ter intimidade com o nosso Pai, para sermos obedientes ao nosso Senhor, aqueles que já se converteram ao Cristo, para sermos cheios do Espírito Santo, aqueles que têm a vida eterna dentro de si. Nós fomos criados basicamente para termos comunhão com Deus, e isso significa obedecer a Ele, certo? E quando a gente peca, a gente rompe a comunhão com Ele, mas não é só isso não, a gente se auto-prejudica. Porque é um pecado. Essa atitude crítica destrói a comunhão com os outros também. Não apenas prejudica o nosso relacionamento com Deus, não apenas nos faz mal a nós mesmos, mas atrapalha muito o relacionamento com as outras pessoas, chega a destruir. Números 12, 8 e 15, vamos ver? Números capítulo 12, versículos 8 e 15. Vamos lá? Versículo 8, olha o que Deus está falando aí. Eu falo com ele, está dizendo para Miriam e Arão. Eu acho isso assim, a maneira de Deus agir nessa história aí, para mim é assim, inspiradora. E ao mesmo tempo, eu temo diante dele por causa disso aí. Deus chama Miriam e Arão, Moisés também presente, diante dos três lá. Deus, eu falo com Moisés face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, ponto. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Contra o meu servo. O que eu disse aí? Porque é um pecado, a atitude crítica destrói o nosso relacionamento com todas as outras pessoas. Eles falaram contra uma outra pessoa, que foi Moisés. Versículo 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial, 12 e 15 números, fora do arraial durante 7 dias. Olha a comunhão aí prejudicada. Se a comunhão com Moisés, da parte de Miriam e Arão, estava e tinha sido prejudicada diretamente, agora esse versículo 15 nos diz que a comunhão de Miriam com o restante da congregação também foi prejudicada, porque ela foi afastada do arraial durante 7 dias. E a congregação prejudicada também, porque não pôde seguir viagem enquanto Miriam, porque Deus não queria expulsá-la de vez, enquanto Miriam não voltasse do isolamento. Você conhece gente que tem dificuldade de fazer amigos? Quem conhece gente que tem dificuldade de fazer amigos aqui? Vive sempre isolado, etc, etc. Será que não é uma pessoa crítica demais, não? Hein? Julgadora demais? Gente, quem é que tem paciência? E quem é que gosta, de ficar um tempo ao lado de uma pessoa que durante todo esse período, a maior parte ela usa para
relatar os defeitos dos outros, contar o que mais descobriu de errado acerca do fulano, né, que fica o tempo inteiro, a maior parte do tempo, né, criticando Beltrano e julgando Ciclano. Quem é que aguenta? Ninguém aguenta. Geralmente as pessoas críticas, julgadoras, as pessoas que repreendem a todos, etc., etc., elas não têm muitos amigos, elas têm poucos amigos quando têm amigos, porque isso, a crítica destrutiva, ela destrói o relacionamento com as pessoas. Gente, crítica destrutiva não é só pecado, não, é mesquinha também. Olha aí, Números 12, 1 e 2. Vamos lá. Números 12, 1 e 2. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. A verdadeira questão, era a esposa de Moisés ou não era a esposa de Moisés? Em versículo 1, diz que eles estavam dizendo lá, passa aí o 1, Números 12, 1. Olha lá, falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Versículo 2 agora. E disseram, e olha o que o Senhor ouviu que eles disseram. Versículo 1, não diz que o Senhor ouviu, né, o que eles falaram da mulher cuxita. Mas no final do versículo 2 diz que o Senhor ouviu o que eles falaram e que está registrado no versículo 2. O que está no versículo 2? E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Gente, a verdadeira questão não era a mulher cuxita que Moisés havia tomado por esposa. Essa situação aí apenas escondia a verdadeira questão. Qual era a verdadeira questão? É que eles estavam enciumados de Moisés. Verdadeira questão é essa do versículo 2 aí, ó. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Vocês já ouviram falar de Esopo? Quem já leu uma fábula de Esopo aí? Ah, a mãozinha que se levantou aí. Quem é que já ouviu na infância contar da lebre e a tartaruga? Já. Quem já ouviu na infância contar da cigarra e da formiga? Tá. Quem já contou essas fábulas para o filho, para a filha? Ah, tá bom. Então, são fábulas, contos de Esopo. Esopo é um escritor da Grécia Antiga, certo? E tem uma fábula interessante dele a respeito de um homem e seu neto que caminhavam de viagem até uma cidade. E aí o velho homem seguia a pé, enquanto o rapaz, o jovem, ia montado num burro. E então as pessoas, vendo aquilo, começaram a falar, oh, mas que absurdo, olha só, né? O jovem, robusto, forte, né? Ele vai montado no burro, enquanto o velho, coitado, caminhando a pé, sofrendo com a estrada. Mas que absurdo, que coisa... E o velho, ouvindo aquilo, né, então resolveu trocar. Né? Pegou o menino, tirou de cima do burro, sentou ele, montou ele no burro e colocou o menino para caminhar a pé. E seguiram. Mas agora, os comentários já eram outros, né? Porque o menino estava caminhando a pé, e o velho em cima do burro. Agora as pessoas diziam, mas olha só, né, mas que velho safado, né? E se aproveitando do menino novo, menino, olha aí, fraquinho, menino que, você vê que ele vai em cima do burro, e o menino é que tem que sofrer a caminhada a pé. E aí o velho ouve aquilo e resolve, então, descer do burro, né, e junto com o menino junto com o menino subirem os dois em cima do burro. Essa que é a ordem, né? Estou tentando me lembrar aqui. Aí sobem os dois em cima do burro, né? Sobe o velho e sobe o menino, né? E seguem a viagem.
Mais à frente, um outro grupo de pessoas olha para aquilo, mas olha que absurdo, esses 2 brutamontes pesados em cima desse burro de carga, olha o peso que o animal está suportando, quase que não se aguenta mais, daqui a pouco vai desabar no chão, que absurdo, que absurdo. E aí o velho ouve aquilo, né? Desce do burro junto com o neto e resolve então caminhar ao lado do animal. Ninguém mais ia sentado no burro, nem o velho e nem o menino, nem o garoto. E vão animal e eles 2 a pé. Mais na frente, as pessoas olham para aquilo, mas que absurdo! Olha só, gente, animal tão bom, animal tão forte, e não está tendo uso, não está tendo utilidade. Olha só, como é que se põe? Então, para que ter animal? Para que ter burro? Né? Se ninguém vai montado no burro. Olha só, falta de inteligência. Né? E o final da história termina com aqueles 2, o velho e o garoto, tropeçando pelo caminho, à medida que carregavam o burro nas costas. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você está determinado a criticar, se você tem no coração a disposição de falar mal, então não há nada de humano ou de terreno que vá lhe satisfazer, a não ser isso aí. Você já está predisposto, é isso que você quer fazer, você deseja ser assim e fazer assim, e então não tem nada que vá lhe deter, certo? Por trás de uma questão mesquinha, tem sempre um problema real de coração. A desculpa era a mulher que Moisés tinha arrumado lá, mas isso era só o cenário, né? Era só a cortina, porque, na verdade, o problema era outro. O problema era de ciúme, o problema era de inveja, certo? Às vezes, falta de perdão, amargura alimentam a crítica, ferida provocada por algum membro da família, uma dor constante, antiga, né, que você já tem dentro de si há muito tempo. Alimenta a crítica, às vezes é a inveja, é o ressentimento. Existe gente que tenta sempre puxar os outros para baixo, onde se encontram. Outra coisa, sucesso. Bem, outra coisa não, a mesma coisa. O sucesso alheio, a boa sorte das outras pessoas faz mal a muita gente. E porque faz mal, a pessoa olha para o outro e o que sabe fazer é criticar. Às vezes é você viver derrotado, é o fracasso pessoal. Você olha para si e não consegue se enxergar como um vencedor. Você olha para o outro e vê que ele avançou, que ele progrediu na vida. E isso faz com que você abra a boca para criticar aquela história. Ah, mas não é tudo isso não. Você já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Né? Quando uma pessoa chega para outra e diz, mas fulano, poxa, mas olha, fulano conseguiu, olha a posição em que ele está, olha o reconhecimento que teve, olha, estão falando bem. Aí a outra pessoa diz, mas não é tudo isso não é tudo isso não, é que você não sabe, etc. E tenta desmerecer a outra pessoa criticando-a. É muito fácil criticar os outros para nivelar por baixo, ou seja, para o outro poder descer até o lugar em que você está. E isso é sempre mesquinharia. Quando você tem uma atitude crítica, significa que você está sendo mesquinho. Outra coisa, Números 12:2, estou terminando. A crítica destrutiva é uma forma de autoexaltação. Números 12:2, olha aí. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Por meio de nós? Por meio de nós? Olha a autoexaltação aí. Por meio de nós, ele falou por meio de nós também. Olha o destaque aqui, ó, voltem-se para mim, voltem-se para nós aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nós também temos destaque, nós também temos importância. A crítica que a gente faz a outra pessoa infla o nosso ego. Eu não sei se vocês conhecem Oswald Chambers, é um
escritor de devocionais. Quem tem a minha idade aí, lembra do livro dele, Tudo para Ele, da editora Betânia. Quem é que leu esse livro alguma vez aí? Não? Um devocional dessa grossura, assim, antigo. E ele disse uma coisa, anotei aqui, ele falou o seguinte, ó, cuidado com qualquer coisa que o coloque na posição de alguém superior. De novo, o que ele disse? Cuidado com qualquer coisa que o coloque numa posição superior às outras pessoas. Ou seja, é o que a crítica faz, ela tira o foco de você, ela tira o foco das suas falhas. Ela pega a luz do holofote e joga sobre a outra pessoa, né? Ilumina a outra pessoa, do jeito como você quer, certo? E enquanto você faz isso, ilumina a vida da outra pessoa, para através das suas palavras, os outros poderem, é mesmo, hein? Eu não tinha pensado nisso, mas de fato, hein? Olha, não é? Pensava que era, mas não é não, você está falando, né? Enquanto isso acontece, você não fica na berlinda, você é poupado, né? Você não é observado, você não é notado, porque você mesmo se encarrega de jogar o holofote para a vida das outras pessoas. E essa sensação, muitas vezes, doentia, aliás, totalmente doentia, pode ser boa para muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem muito bem agindo dessa maneira. Quero correr aqui. Crítica fere, gente. Repitam aí. A crítica destrutiva fere, certo? Números 12, 3 e 13. Estão no mesmo capítulo aí de Números 12. Olha o versículo 2. Olha o versículo 3, melhor dizendo, desculpem. Números 12, 3. Números 12, 3. Diz o quê? Vamos ler juntos? Moisés era o quê? Um homem o quê? Nervoso, irritado, né? Que não leva desaforo para casa, pavio curto, formiguinha nervosa. Moisés era isso aí? Diz que Moisés era um homem o quê? Muito manso. E o versículo 13 diz que ele fez o quê? Depois de tudo, o que ele fez? Clamou ao Senhor. Vamos imaginar Moisés, seu irmão e sua irmã. Gente, pega leve. Não, pega leve não, porque é pesado mesmo. Né? Seu irmão e sua irmã, aqueles com quem ele imaginava contar, de repente ele virou as costas. Você já sofreu com alguém da família aí, que lhe deu uma punhalada nas costas? Já sofreu? Tenho certeza que alguns aqui sim. Irmão e irmã dele. De repente viram as costas. Qual o nome disso, gente? Dá o nome aí que se aplica mesmo. Traição. Traição dói? Traição dói? Muito. Ainda mais familiar, né? E às vezes quem nos fere são os mais próximos a nós. Mas é só o que o texto diz a respeito de Moisés em relação ao que aconteceu. Esses dois versículos aí, o 3 e o 13. Em meio a tudo aí, né, o que o texto diz acerca de Moisés? Diz que ele era um homem muito manso, logo depois da crítica que recebeu, logo depois da oposição que bateu forte contra ele, só diz que ele era muito manso. Aí depois Deus entra na história, toma a frente, e depois Deus sai, aí Arão vira para Moisés, aí uma Miriam fica leprosa, com uma branca como a neve, Arão... E aí Moisés vai e ora. São as únicas coisas que falam dele aqui. E o que me faz pensar? Com certeza Moisés sofreu calado. Moisés sofreu com uma dor cruciante no seu interior. Com certeza, para dizer que ele era um homem muito manso, logo depois de Miriam e Arão terem se levantado e fuzilado ele, a Bíblia diz que ele era um homem muito manso. Isso quer dizer o quê? Que ele não reagiu. Quer dizer o quê? Que ele não peitou. Quer dizer o quê? Que ele não tomou vingança. Quer dizer o quê? Que ele se conteve. Mas isso não quer dizer que não doeu lá dentro. Isso não quer dizer que não feriu lá na alma. Isso não quer dizer que
Moisés não chorou por dentro? E muito, e muito, e muito. Por quê? Porque toda pessoa com quem acontece assim, ela sofre. E não sofre pouco, não. Ela sofre muito e muito, muito. Com certeza Moisés estava machucado no seu íntimo, Moisés estava entristecido, não só por causa dele, mas por causa dos seus irmãos também, porque Moisés era um homem de Deus. E o testemunho de Deus acerca dele foi tremendo. Com certeza ele sofreu. Imagine a dor causada por vários banhos de água fria. Todo dia você toma um banho de água fria, que o outro vem e despeja em cima de você. Aí no dia seguinte, gelada, água gelada. Aí no dia seguinte, o que você acha? O que você acha? Quem é que já sofreu assim? Não precisa levantar a sua mão, não. Mas essa dor é muito grande. Para terminar, a crítica destrutiva é resultado da falta de atenção. Olha aí, Números 12, 11. Olha aí. Números 12, 11. O que diz aí? E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado. Por quê? O que Arão disse aí? Agimos de forma tola. Preste atenção nisso aí. Arão disse: agimos de forma tola. Gente, Arão não tentou defender essa posição, não. Porque tem gente, né, que chega nessa hora e diz assim: não, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Eu mereço destaque mesmo. Eu não sou reconhecido. Eu não tenho meu valor admitido por vocês. E está errado mesmo. Ele quer ser o Arão não tentou defender a posição, não. Ele já foi logo reconhecendo: agimos de forma tola. Eu quero saber quem é que já falou uma palavra impensada, uma palavra descuidada aqui. Levante a mão aí. Quem é que já falou uma palavra impensada, descuidada, que criou um problemão? Quem já falou? Eu também já falei. Quem já teve língua solta, num momento ou outro, assim, quem já teve aí? Quem? Eu também. Eu também. E aí? Deu problema? Deu. Feriu a outra pessoa? Feriu. Machucou? Machucou. Doeu? Doeu. Pergunte a quem você agrediu com palavras. Pergunte. Gente, mas eu não tive a intenção de ofender. Ora. Mas eu não tive a intenção de machucar. Sabe aquele, é o típico assim, devia ter pensado melhor. Quem é que já falou isso? Eu já ouvi o outro falar. Devia ter pensado 2 vezes. Né? Só que não pensou melhor. E não pensou 2 vezes. Simplesmente foi e falou. Eu não tinha objetivo de causar dano à pessoa, mas o que você falou foram como verdadeiros mísseis na direção da outra pessoa e a atingiram em cheio, certo? Eu vou dizer uma coisa para você, você vai concordar. Num dia melhor de calmaria, e principalmente num dia em que estaríamos cheios do Espírito Santo de Deus, jamais agiríamos como daquela outra vez. Eu tenho certeza que você concorda comigo, certo? Você agiu assim porque você estava num dia ruim, mas não é só porque você estava num dia ruim, não. É porque você estava um tanto longe da comunhão com o Espírito de Deus, né? Não é só porque você estava num dia horrível, não. É porque você estava afastado, né, da presença do Senhor. É porque você não estava cheio do Espírito. Porque se você estivesse cheio do Espírito, você mesmo conclui que jamais você teria falado daquele jeito, jamais você teria agido daquela maneira. E para terminar, já falei em terminar, a crítica destrutiva estanca o fluxo da bênção de Deus na sua vida. Presta atenção nisso. Por favor, quem não repetir após mim? A crítica destrutiva estanca o fluxo da bênção de Deus na sua vida.
Qual é a história da vida de Miriam na Bíblia? Miqueias 6,4. Olha aí, a história da vida de Miriam na Bíblia. Miqueias 6,4. Pois eu tirei da terra do Egito e resgatei da casa de servidão, o Senhor falando com o povo de Israel. Projeta aí, Miqueias 6,4. Pois eu tirei da terra do Egito, resgatei da casa de servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Deus falando através do profeta, eu enviei adiante de vocês, meu povo, Moisés, Arão e Miriam. Então Miriam tinha uma posição relevante, certo? Ela estava ali, Moisés era o principal, Arão depois, mas também Miriam, porque Deus está dizendo que ela... Agora, Êxodo 15, 20 e 21. História de Miriam na Bíblia. Êxodo 15, 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. 21. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Está falando aí da profetisa Miriam, certo? Que liderou todas as mulheres que saíram atrás dela. Ela tinha influência espiritual na vida das mulheres do povo de Israel. Olha aí. E comandava o louvor ao Senhor. Cantem ao Senhor, versículo 21. E aí vem Números 12. O episódio lá. E depois de Números 12, sabe o que a Bíblia fala acerca de Miriam? Sabe o que a Bíblia fala acerca de Miriam? Somente o que está em Números 21. Projete aí, Números capítulo 20, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Essa é a história da vida de Miriam. Sim, é verdade, né? Que ela foi citada como a irmã do menino, lá em Êxodo capítulo 2 e tal, mas isso é o de menos. A nível de ministério dado pelo Senhor à frente do seu povo, o que a gente tem é isso aí. Uma história curta e sem brilho, especialmente depois de Números capítulo 12. Muito diferente da história de Arão, que continuou tendo papel de destaque, que continuou sendo usado por Deus, que continuou exercendo influência sobre o povo de Israel. Mas você já reparou bem na leitura de Números 12? Quem é que bate no peito e diz? Quem é que intercede, inclusive, por ela? Pois é. Gente, vou dizer uma outra coisa aqui. Sempre que você estiver com espírito crítico, vai ser impossível entrar em comunhão com o Senhor Deus. Sempre que você estiver com espírito crítico, você não vai conseguir entrar em comunhão com o Senhor Deus. Certo? Porque Deus ama os que se humilham e Deus odeia aqueles que se exaltam. Cuidado que acima de você pode ter um céu fechado, né? Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 26. Vamos lá? Quando o céu se fechar, segundo Crônicas 6, 26, quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Às vezes não te dá a impressão de que o céu está fechado, não? Por cima de você, sobre a sua cabeça. Gente, a pessoa que é crítica, destrutiva, que tem atitude crítica, ela estanca a bênção de Deus sobre a vida dela. Você vê que Miriam estancou a bênção de Deus sobre a vida dela, porque provavelmente a atitude dela não foi a mesma de Arão. Você não vê Miriam, né? Você não vê nada. Você vê Arão batendo no peito, reconhecendo o pecado, pedindo clemência, pelo amor de Deus. Moisés intercede, clama, etc. Mas você não vê Miriam. Você vê que a bênção de Deus estancou na vida dela. E às vezes é isso que acontece. A gente não sabe por que isso, por que aquilo, por que as portas se fecham, por que as portas não se abrem, por que as coisas não dão certo, por que dá tudo errado, não sei o quê, não sei o quê. Quem sabe? Quem sabe? E aí são perguntas para eu e você responder. Seguintes perguntas. Primeiro, eu sou uma pessoa crítica?
eu sou uma pessoa destrutiva, eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa dura em minhas opiniões, eu sou implacável naquilo que eu digo, né? Eu sou rápido em achar defeitos. Será que eu estou colhendo os resultados dessa minha atitude no meu relacionamento com Deus, na minha comunhão com o Senhor? Será que eu noto que está havendo dificuldade, está havendo impedimento, existe um travamento? Será que minha vida é uma terra estéril, meu coração é um deserto? Gente, tem que fazer essas perguntas. E quem sabe a explicação, a razão e a origem não estão nesse seu jeito, nessa sua atitude, nesse seu comportamento de espírito crítico. O espírito está sempre vendo os problemas e os defeitos das outras pessoas. Mas, por último, será que eu estou disposto a me arrepender? Será que eu estou disposto a abandonar todas essas racionalizações, né, que eu uso para me justificar e explicar por que eu me comporto dessa maneira? Porque nessas horas tem um monte de desculpa, né? Tem um monte de explicação, mas será que eu estou disposto a abandonar tudo isso? E fazer como o filho pródigo: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, põe-me como um dos teus trabalhadores. Será que estou disposto a fazer isso? E é aí que se justifica o título dessa minha mensagem: não seja você um vampiro, sugador da autoestima de ninguém. Não seja você um vampiro que vive roubando a energia das outras pessoas, porque criticar machuca, criticar dói, criticar fere, criticar inferioriza as outras pessoas. E quanto a você, que tem sofrido com censuras, tem sofrido com ofensas, tem sofrido com reprimendas, tem sofrido com julgamentos, quero dizer uma coisa: saiba que Deus está ouvindo e tomando providências. Certo? Deus está ouvindo e tomando providência. Eu olho para Números 12 e fico notando. Versículo 1, por exemplo. E o Senhor ouviu. Está lá no meio do versículo 1. E o Senhor ouviu. Certo? Então isso é para você, que está debaixo de censura, reprimenda, ofensa, julgamento, está sendo machucado e ferido, olha aí. E o Senhor ouviu. O Senhor está ouvindo. Versículo 4. Imediatamente o Senhor diz. Você vê como que Moisés... né? Deus logo, peraí, Moisés, deixa comigo, eu ouvi, aí no versículo 4, imediatamente o Senhor disse, junta os três aqui, versículo 4, versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, olha aí, o Senhor desceu, versículo 6, então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Gente, Moisés ficou na dele, certo? Paradão, sem reação externa, certo? Não foi passivo, assim, diferente, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando Deus viu o que estava acontecendo, Moisés, deixa comigo. Eu ouvi, imediatamente, vem cá, os três, na minha frente aqui, olha, é o seguinte, é isso assim, tá? O Senhor disse, eu quero que vocês ouçam essas palavras. E para terminar, quando o Senhor se retira na nuvem, vem o julgamento e Miriam fica leprosa. Como é que você tem que reagir? Você que sofre, você que é perturbado, incomodado com as críticas de outras pessoas. Com duas coisas, com mansidão e com intercessão. As únicas coisas que se falam de Moisés nesses versículos aqui é isso aí, que ele era um homem muito manso, e depois no versículo 13 aí, que ele clamou ao Senhor intercedendo por Miriam. Quando você for ofendido, quando você for insultada, quando fizerem pouco caso de você, primeiro, seja manso, como Moisés foi. Amém? Seja manso, como Moisés foi. Não agrida da mesma maneira. Não reaja violentamente. Mas seja manso como Moisés foi. Versículo 3, né? E depois, junto, né? Clame ao Senhor, interceda pela vida dessa pessoa, porque certamente ela está debaixo da potente mão do Senhor. Vamos orar? Quero que você ore comigo aí.
Gente, isso é tão comum, isso é tão comum. Tantas pessoas sendo usadas pelo maligno para machucar outras pessoas. Talvez dentro do seu lar, da sua casa, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, isso acontece. Quem sabe em família, na parentela. Gente, na sociedade, quem sabe, hein? Quero orar por vocês. Eu quero orar por mim, eu quero orar por vocês. Você sabe de gente assim? Vamos orar? Ore comigo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós queremos aprender com tudo isso. E nós queremos nos livrar de toda crítica destrutiva, de toda atitude julgadora. Nós queremos confessar o erro próprio naquilo em que reconhecemos que temos falhado perante Ti. Nós queremos dar um nome de pecado e dizer que porque é um pecado, isso está nos afastando da comunhão com o Senhor, está nos fazendo mal, está destruindo o nosso relacionamento com as pessoas. Reconhecemos que muitas vezes é mesquinhez da nossa parte, o verdadeiro motivo e razão é outro, é um problema de coração que a gente guarda há tanto tempo. Deus, tem misericórdia de nós. Queremos nos exaltar diante das pessoas e parecer a elas que somos os sabe-tudo. Deus, tem misericórdia. Abençoa-nos e perdoa-nos nesta noite. Dá-nos um espírito de mansidão, assim como Moisés tinha. Um espírito de intercessão, quando somos ofendidos, tripudiados. Senhor, que a gente possa entregar tudo àquele que ouve, àquele que imediatamente se dispõe para resolver, àquele que afirma, ouçam as minhas palavras, que são estas, estas e estas, e àquele que, infelizmente, julga quem não se arrepende, e encurta a história dessas pessoas, ao lhes dar pouco ou nenhum significado daí para frente. Que haja arrependimento sincero, que haja volta aos princípios sagrados das Escrituras, que os frutos do Espírito apareçam nas vidas de todos os envolvidos, sejam eles os ofensores, sejam eles os julgadores, sejam eles os machucados e os feridos, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero te chamar, fica de pé, levantar para a gente cantar. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Enquanto o Marquinhos continua tocando a melodia desse cântico, eu queria lhe convidar a orar especificamente por alguém. Talvez esse alguém seja você mesmo, ou talvez seja uma outra pessoa da sua família, da sua parentela, das suas amizades, do seu conhecimento. Vamos orar, porque você sabe que tem uma atitude crítica destrutiva. Você sabe que as pessoas, né, elas assim dizem. Todo mundo nota isso. Você percebe. Queria que você se concentrasse no nome dessa pessoa e que você intercedesse a Deus por ela. Faça isso agora. São pessoas dignas de graça, né? De graça. Dignas no sentido, não tem mérito, né? Mas dignas de serem alcançadas pela graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer alcançar esse pessoal. Alcançou Arão, não sei se alcançou Miriam, mas Arão sim. Ore agora, ore aí. Eu estou orando aqui agora. Ore você também. Coloque diante do Senhor uma pessoa.
Ore pensando na dor que ela causa, na ferida que machuca. Ore pelo sofrimento de quem recebe os ataques. Deus, intercedemos agora. Cada um tem um nome na sua mente, ou até mais de um nome, quem sabe? Até o próprio nome, quem sabe? Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Elimina de nossas vidas, elimina da vida desse alguém em quem pensamos. Traz a sensatez, traz o equilíbrio, traz a moderação. Traz, Senhor, a suavidade, traz o bálsamo nas palavras, traz o carinho, Senhor, quando abrir a boca. Deus, traz, Senhor, traz, Senhor, a suavidade. É isso que nós te pedimos. Repreende todo espírito crítico, todo espírito de destruição, todo espírito que quer machucar, todo espírito que quer ferir, que quer arrasar, todo espírito que quer jogar no chão, todo espírito que se orgulha, que se sente bem ao fazer assim, de ficar por cima, de ter a última palavra, do outro achar que ele ou ela sabe mais, conhece mais, pode mais. Deus, em nome de Jesus, eu me preocupo especialmente com a tua bênção estancada na vida dessas pessoas, a tua bênção retida, o céu fechado sobre a vida dessas pessoas. Tem misericórdia, tem compaixão e derrama, Senhor, não juízo, não julgamento, mas derrama perdão, derrama graça, assim como só fez com Arão e o poupou. Deus, que não aconteça com essas pessoas o que aconteceu com Miriam. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito obrigado que você esteve aqui presente, pessoal de casa também que participou. Se desejar a nossa ajuda para qualquer coisa, estamos disponíveis, o telefone que aparece na tela, eu mesmo como pastor da igreja, pastor Denilson, que é meu cooperador aqui, você pode contar com a gente. Se você quer se render a Jesus Cristo como Salvador, faça contato, que a gente vai lhe ajudar a isso, amém? Pessoal, sorria com os olhos, tá bom? E vá em paz. Senhor abençoe a cada um aqui.